Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade nas técnicas para vencer as eleições 2018. Hoje a fase é o planejamento de campanha e de pré-campanha. Vamos lá? Como já disse em outro vídeo, nenhum outro elemento tem mais impacto no sucesso do que um planejamento bem estruturado e elaborado, e de consequência será bem executado. Então, como devemos iniciar o planejamento? Iniciaremos de uma forma bem simples, pela estruturação do projeto, ou seja, criar a EAP, tecnicamente dizendo. A primeira coisa que devemos fazer é confirmar quanto poderemos gastar para desenvolver as nossas tarefas. Feito essa confirmação, ou seja, você já sabe quanto poderá gastar no planejamento, então nós vamos iniciar a elaboração do primeiro plano, que é o plano orçamentário. A partir dele, todas as ações, todas as tarefas que forem desenvolvidas na campanha será baseado justamente nele. É dele que o coordenador financeiro, é dele que o coordenador geral irão basear-se para tomar qualquer tipo de decisão com relação à contratação de pessoas, a gastos que forem feitos com promoção de candidaturas, tudo é feito com base nesse orçamento. Se esse orçamento não for respeitado, significa que a campanha ou ela vai faltar dinheiro, o dinheiro pode não chegar na hora certa, ou então vai acontecer o que? O endividamento tanto do candidato quanto até mesmo dos seus familiares. Então a base de sustentação de tudo é esse plano orçamentário que eu vou explicar para vocês aqui de forma mais detalhada. O que deve conter nesse plano orçamentário? O plano orçamentário ele compreende dois núcleos, as receitas e as despesas. E é importante você entender, principalmente o financeiro de campanha, como funcionam essas receitas. E essas receitas elas devem ser pensadas de duas formas, tanto para pré-campanha quanto para campanha eleitoral. Ou seja, nós estamos em período de pré-campanha e já é permitido, segundo essa última reforma eleitoral que aconteceu em 2017, que o pré-candidato, mesmo não tendo CNPJ, conta bancária, ele não tendo registrado a sua candidatura, pode fazer várias ações com o intuito de captar recursos para ele utilizar na campanha eleitoral. Então esse período de pré-campanha, além de outras atividades como divulgação de pré-candidatura, exposição de plataformas, exposição do que ele fez se ele tiver mandato no decorrer do mandato, ele pode também elaborar um plano para que ele consiga arrecadar recurso financeiro para que quando ele registrar a candidatura, ele utilize esse recurso que vai ser liberado naquele momento lá na sua campanha eleitoral. Recurso esse que vai justamente para conta específica doações de campanha. Então, nessa pré-campanha, ele pode já trabalhar essa forma de arrecadar dinheiro, que é a primeira vez que nós temos essa situação nas eleições, ou seja, se permite antes do registro da candidatura que o interessado, um pré-candidato e um partido político arrecade recurso financeiro. E a outra forma seria o seguinte: não existe na legislação eleitoral nenhuma previsão de se arrecadar recursos para se gastar na pré-campanha, ou seja, não tem nenhuma normatização, não existe nenhuma normatização que obrigue os pré-candidatos a ter controles fiscalizatórios sobre os recursos aplicados, a quem prestar conta, ou seja, não tem definido se tem que prestar contas da pré-campanha ou campanha eleitoral. O que é certo é que o pré-candidato
tem que fazer a sua pré-campanha. Por quê? Ele não pode deixar para elaborar tudo, divulgar a sua intenção, qual cargo que você pretende concorrer nas eleições, somente quando ele registrar ou quando ele for aprovado em convenção. Desde logo ele já pode fazer isso. Então a receita para se trabalhar numa pré-campanha, ela tem que ser de que forma? Utilizar ou recurso do candidato, recursos próprios do candidato, ou até mesmo do partido político. Sobre a receita ainda pode ser observado que na campanha eleitoral nós teremos aquelas regras. Quais são elas? Você pode aplicar, se você conseguiu arrecadar na arrecadação prévia de campanha, ou seja, aquele dinheiro que você arrecadou na pré-campanha poderá ser liberado, vai ser liberado para o uso na campanha eleitoral. Então você tem esse primeiro recurso. O recurso doações de pessoas físicas, limitado a 10% do rendimento bruto declarado agora até o mês de abril, né? Até o mês de abril do ano eleitoral, que se refere ao ano anterior. Então 10% sobre esse rendimento bruto que foi declarado. A outra forma de arrecadar também, ou seja, outra forma de receita é o autofinanciamento do próprio candidato, ou seja, o próprio candidato pode, se ele tiver declarado junto à Receita Federal que ele possui um capital para ele utilizar na campanha, por exemplo, se for deputado federal 2,5 milhões, se ele tiver lá declarado na Receita Federal que possui disponibilidade financeira de 2,5 milhões de reais, significa que ele sozinho pode auto-aplicar o recurso financeiro da pessoa física do candidato para a pessoa jurídica do candidato, ou seja, do particular para o candidato. Ou seja, esse é considerado o autofinanciamento, que para essas eleições está permitido por regulamentação do TSE. Sobre a receita para a campanha, nós teremos ainda o fundo partidário e o fundo especial eleitoral, ou seja, o fundo especial para financiamento das campanhas. Esse que foi muito debatido no ano de 2017. Uma coisa que cabe lembrar a todos é que essas receitas elas são limitadas ao teto de gasto, ou seja, não adianta você conseguir muito recurso financeiro na pré-campanha, por exemplo, na arrecadação prévia, se arrecadou a mais, não se pode aplicar, ou seja, não se pode gastar mais. Esse orçamento, quando tratarmos de despesa, tem que ser exclusivamente no limite de gasto que é colocado pela legislação, diferente de antigamente, que eram os próprios partidos que definiam esse limite de gasto. Então, pessoal, agora sobre as despesas, nós estamos, como eu disse antes, ela tem que ser pensada também para pré-campanha e para campanha eleitoral. Só que quando você pensa em pré-campanha, é o recurso que pode ser gasto livremente para fazer todas aquelas ações que eu disse anteriormente, de reuniões, divulgações nas redes sociais, impulsionamento de páginas, blog, produção de conteúdo, de material informativo. O que o pré-candidato quiser fazer, ele pode fazer. Ou seja, não tem um controle. Só que o plano orçamentário tem que prever com tudo que ele vai gastar. Por exemplo, se ele tem 100 mil reais para gastar na pré-campanha, com o que ele vai gastar? Então aí que entra as tarefas. Por exemplo, o Facebook, nós vamos colocar lá no Facebook 10 mil reais para impulsionamento de conteúdos. Então aí o plano orçamentário que você vai estar desenvolvendo vai constar lá pré-campanha, divulgação de pré-candidatura, impulsionamento Facebook, impulsionamento de página do Facebook, tantos mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Impulsionamento no YouTube, você vai colocar lá, então, da mesma coisa, você vai colocar Facebook, você vai colocar todos os canais que você vai divulgar a pré-candidatura, as qualidades do pré-candidato, ou seja, tudo aquilo que eu disse antes. Você pode fazer
Isso aí, então você vai nesse plano orçamentário e descrevendo cada um. Divulgação da pré-candidatura. Onde você vai divulgar? Facebook, Instagram, no Google, YouTube, LinkedIn, várias ferramentas que vocês, que vocês acharem interessante tornar o pré-candidato de vocês conhecidos. Então aqui nós já entramos em determinar tudo o que é despesa. Então, pessoal, uma das coisas que nós vamos colocar nas despesas é o plano de recursos humanos. Nós vamos definir todo o organograma da pré-campanha e da campanha, ou seja, todas as funções e atribuições que são essenciais para o desenvolvimento de toda a atividade que será realizada desde agora até a diplomação dos eleitos. Aqui nesse plano de recursos humanos, além do organograma, nós temos que criar os nossos fluxogramas e também definir as contratações, ou seja, um cronograma de contratações. Você vai montando essa equipe, você define o organograma, todas as funções e atribuições que são necessárias para desenvolver esse projeto, ou seja, para executar, que será a próxima fase que nós vamos conversar. Então você definiu todo esse organograma, você tem que determinar um fluxograma, ou seja, um fluxo de processo. O que cada pessoa vai fazer? Por exemplo, no seu organograma, você constou uma pessoa que vai cuidar da agenda, ou seja, a agenda do candidato é de responsabilidade de uma ou duas pessoas. Como essas pessoas vão trabalhar? Com quem ela vai pegar a formatação da agenda? Ou seja, vai captar o interesse de reuniões, de caminhadas, de visitas. Como que ela vai fazer todo esse trabalho? Ou seja, colocar na agenda, vai fazer um filtro sobre a agenda. Tudo que for feito na agenda, isso já é o fluxo de trabalho. Como que a pessoa vai trabalhar? Para quem que ela vai ligar todas as manhãs? Onde que ela vai exercer a tarefa dela? Ou seja, por isso que é importante você definir um fluxograma das atribuições, ou seja, das tarefas que as pessoas que estão dentro desse organograma irão desenvolver no projeto. E também as contratações. Como você vai contratar? Quem você vai contratar? Como que vai ser essas contratações? Se é para campanha, cabos eleitorais, lideranças, bandeirinhas, os fiscais. Então, finalizada essa parte, nós passaremos ao plano de aquisições, ou seja, o que é necessário, o que será necessário para pré-campanha e campanha, quando se trata não só de bens, mas também, por exemplo, de serviço, a estrutura, como que vai ser essa forma, como vai ser a estrutura, onde que vai ter escritórios, como que vai ser essa estruturação, desde mobília, internet, celulares, papelaria, softwares, os computadores, o marketing, ou seja, o marketing pode estar ali dentro, você fazendo marketing digital, os escritórios, e para a campanha eleitoral já são os comitês, os materiais gráficos, ou seja, quanto você vai gastar na pré-campanha de material gráfico. O que você vai fazer? Vai ser uma revista informativa dos serviços que foram feitos no mandato, tipo uma prestação de contas. Então você vai definir no orçamento justamente quanto você vai gastar com material gráfico, adesivos, bandeiras, impressos. Isso aí vai a critério de cada estrategista político. Combustíveis, ou seja, vai se gastar dinheiro com deslocamentos, principalmente que nós estamos tratando de uma eleição geral, ou seja, uma eleição que não acontece em apenas uma cidade, mas várias cidades. Então é importante determinar quanto vai ser gasto com combustível. É importante que nesse orçamento, no plano orçamentário, quando você tratar sobre aquisições, contenha combustível. Também nessa fase do planejamento, você deverá prever as pesquisas, ou seja, as pesquisas que serão feitas na pré-campanha, ou qualitativa, quantitativa, e as pesquisas que serão feitas na campanha. Na campanha eleitoral é bem simples.
a quantitativa, uma por semana. Então 5 pesquisas no máximo já é suficiente. E as pesquisas qualitativas, ou seja, eu acredito que na campanha 2, no máximo 3, você tem que prever mais ou menos um gasto com elas. Outra é estrutura de comício. Você também tem que definir isso para a campanha, se vai ter essa estrutura, se não vai ter som, palco, locutores, fogos, tudo que se utiliza num comício. Também nessas aquisições nós temos que pensar nos veículos, ou seja, carros para as lideranças, os carros de transportes, os carros de equipes, tudo isso porque você definiu todo um organograma, ou seja, deu atribuições para algumas pessoas e essas pessoas têm que trabalhar. E para trabalhar tem que ter toda essa estruturação de materiais gráficos, uma estrutura administrativa, veículos, combustíveis. Então não adianta você ter apenas o seu plano orçamentário, o organograma, o fluxograma, e daí quando você tem os recursos humanos, você precisa automaticamente de aquisições de várias coisas que são úteis, e você vai definindo o que é importante e o que não é, justamente na sua realidade, na realidade que você está colocado com um recurso financeiro quantificado, o tamanho da campanha, se é deputado estadual, federal ou senador da república, e governadores e presidente. Isso vai de acordo com a sua realidade. Outra coisa importantíssima é definir o plano de mapeamento de pessoas, não só de pessoas, como de políticos, das lideranças, familiares, as regiões de trabalho, onde serão os comitês e os escritórios. Então é importante que quando você estiver elaborando, você coloque mapeamento, e daí você vai descrevendo mapeamento político, mapeamento de liderança, mapeamento de familiares. Ou seja, nesse planejamento já se faça todo esse mapeamento. E para fazer mapeamento, às vezes, ou a maioria dos casos, precisa de contratar plataformas para efetuar todas essas atividades de mapeamento. Você pode fazer no Excel? Pode fazer, mas ela pode se tornar tão grande e tão confusa que pode gerar ineficiência, ou seja, de nada valer você ter mapeado várias pessoas se você não sabe geolocalizá-las dentro de um mapa. Então é importante que, se for fazer um mapeamento de tudo isso, né, para uma campanha, uma pré-campanha, que se faça utilizando uma plataforma. E para se fazer utilizando uma plataforma gera despesas. Não menos importante para essa fase do planejamento é definir as logísticas, ou seja, como será a distribuição dos materiais entre as cidades que você geomapeou, ou seja, as cidades que você definiu junto com o seu candidato, ou o próprio candidato definiu, vou trabalhar em 10 cidades, 20 cidades, 30 cidades. Como vai ser a produção do material e a distribuição desse material na campanha eleitoral, porque não se pode atrasar um minuto. Lembre-se que a campanha é muito estreita, então é importante que você defina nesse plano de logística como que vai acontecer a distribuição de material, aonde que você, desde agora, já está, nós teremos 3 gráficas, poderemos ter 3 gráficas para produzir materiais. Como que serão as reuniões, ou seja, reuniões não é simplesmente o candidato ir. Muitas reuniões precisam de cadeiras, tendas, sons. Então, como que vai ser o deslocamento dessa estrutura de uma reunião para outra? Porque o candidato está numa reunião e ele já está partindo para outra, a estrutura já tem que estar lá antes dele. Então, para isso também precisa dessa logística bem definida nesse plano, da onde sai, como vai sair, qual é o carro que você adquiriu lá nas aquisições, né, que você vai utilizar para fazer esse transporte. E também nessas logísticas nós temos que pensar na logística de contratação de pessoas, nas hospedagens e no deslocamento, tanto aéreo como terrestre, e também algumas cidades por navios, né? Navios e barcos e etc. Então, o que é importante?
Então você definiu ali as suas gráficas e como vai ser a logística da distribuição dos materiais. Definiu também como vai ser a logística das reuniões. Não é que você já vai marcar as reuniões desde agora, você vai trabalhar como que será esse material estar sempre à frente, qual é o material que você vai estimar, 50 cadeiras, 200 cadeiras, como que vai ser dividido isso. Isso você define tudo nesse plano. As hospedagens também. É importante que você já tenha levantado, por exemplo, nas cidades, ele definiu, o candidato, você definiu ou a equipe definiu que vai se trabalhar uma campanha em 50 cidades. Nessas 50 cidades, quais são os hotéis disponíveis? Então é importante que você localize isso, né? Já desde agora, todas as cidades que vocês forem trabalhar, vocês já saibam sobre hotéis, restaurantes, tudo, já fique tudo isso já definido nesse plano de logísticas que eu intitulei como hospedagens. E os deslocamentos também, quais são as ferramentas que para uma campanha de deputado federal, de senador, de governador vai utilizar para se locomover na cidade. Por exemplo, Minas Gerais tem mais de 800 cidades. Como que em 40 dias, 45 dias, um senador ou um deputado federal vai conseguir visitar pelo menos a metade disso? Então olha o problema. Então você tem que ter um plano de deslocamento muito eficiente. Até mesmo com helicópteros, aviões, como que vai ser esse revezamento, como que vai ser esse trabalho, a quantidade, porque tudo isso vai impactar diretamente no seu limite de gastos, ou seja, no limite de gasto da campanha eleitoral. Então é importante que isso já fique bem definido desde agora. Outro plano importante é o de estratégias políticas, ou seja, como que vai ser definido esse plano de estratégias políticas? Sobre reuniões, conquista de lideranças, como vai ser feito as divulgações e também como serão as ações realizadas, que foram realizadas no mandato. Então tudo isso é feito com base nas informações que as estratégias políticas vão definir, né? Então é importante que se faça desde logo também esse plano de estratégias políticas. Outro plano também importante é justamente das plataformas de trabalho, ou seja, isso é o que vai ser feito de propostas para a sociedade quando o assunto é educação, saúde, segurança, transportes, entre outros. O importante é definir qual é a bandeira do candidato em cada um desses assuntos. Às vezes, o candidato ele é um defensor da saúde, então como vai ser esse trabalho? Que material que vocês vão produzir? Como que vai ser essa plataforma? Quais serão as propostas para a campanha eleitoral? Isso precisa ser formatado justamente agora no planejamento, para quando chegar lá, mandar produzir o material já bem desenhado, tudo certinho, com as informações sobre o que ele pretende fazer na área da saúde, educação, segurança, transporte. Então é importante que isso seja bem definido, de forma clara, com o máximo de informações possíveis, para que quando for executar o projeto na campanha eleitoral esteja tudo bem lapidado, bem certinho, para não correr riscos de atraso de produção de material, de materiais, de desenvolvimento, o que é que ele está propondo para cada área. Então é importante, mais uma vez, eu destaco, defina as plataformas de trabalho desde logo. Definidas as plataformas de trabalho, nós passaremos para um próximo plano, que é o plano de riscos. Esses riscos é importantíssimo que sejam avaliados, sejam estudados, que análise SWOT, dentre outras atividades que vocês devem desenvolver. Vocês precisam estudar o político, quais são os desgastes políticos, as bandeiras, se tem bandeira ou não tem, se ele tem base eleitoral, se ele não tem, se tem algum fantasma que possa surgir e atrapalhar a divulgação da candidatura, por exemplo, uma ação que ele fez no passado, vamos supor que ele respondeu por algum crime,
por menor que seja, brigou com a mulher, um dia foi parar na delegacia, isso tudo tem que ser levantado, descrito, para que se tiver algum problema, tiver algum fato sobre esse assunto, esses fantasmas, ele tenha antídotos já todo planejado para combater essas situações, porque isso desestabiliza qualquer candidatura. Então é bom que tenha isso levantado previamente. Então tudo isso tem que ser avaliado nesses riscos políticos. Os riscos também compreendem o orçamentário, ou seja, falta de recurso e ausência de reserva financeira. Essa falta de recurso, ela pode ser proveniente de que esperou-se uma doação de determinada pessoa e ele não veio, o candidato teria um dinheiro disponível e não teve, em decorrência de não conseguiu vender um imóvel, não conseguiu captar algum financiamento. Então é importante que seja planejado esses riscos. Se vem a faltar recurso, qual a ação que vai ser feita? Ou seja, vai reduzir o ritmo da campanha, vai deixar de efetuar uma contratação futura? Tudo isso tem que ser definido nesse plano de risco orçamentário. Se tem reserva ou se não tem reserva financeira, ou seja, caso venha a faltar recurso, ele tenha da onde tirar lá uma carta da manga e conseguir esse recurso para aplicar na campanha. Isso pode acontecer muito com quem vai esperar dinheiro do fundo partidário e do fundo especial eleitoral. Pode acontecer de ter sido prometido e não veio, e daí? Como ele vai conseguir tapar esse buraco desse recurso que não veio? Justamente nesse plano de riscos orçamentário tem que se prever uma alternativa, seja frear o ritmo da campanha, seja captar de outra fonte. E também, para finalizar essa parte de planejamento, as comunicações. E essas comunicações não é a comunicação para a sociedade, é a comunicação do candidato com a sua equipe e da equipe entre ela própria, ou seja, é a comunicação do pessoal da campanha. Como que ela vai acontecer? Vai acontecer por e-mail, WhatsApp, Facebook, por telefone, celulares. Então você tem que prever tudo isso. Como vai ser a comunicação? Porque se for por telefone, vai precisar de linhas telefônicas, vai precisar de créditos. Então isso já tem que estar previsto desde agora, quando você estiver elaborando o planejamento. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Como que vocês vão deixar para fazer tudo isso próximo ao registro da candidatura? É praticamente impossível. Ou vai se planejar de qualquer forma, na hora que for executar vai estar faltando um monte de coisa, gastou dinheiro demais onde não precisava e na hora que precisou de um recurso tipo para contratar para a reta final da campanha não teve, porque gastou-se demais no início da campanha, e o início da campanha, quando você estiver no final dela, ninguém vai lembrar que existiu. Então por isso é importante elaborar todos esses planos, e daí você tem um planejamento completo para a sua pré-campanha quanto para a sua campanha eleitoral. Então pessoal, vocês viram como é importante fazer todo esse trabalho previamente. Eu vou tentar detalhar em um próximo vídeo, falar um pouco mais de planejamento, porque é um assunto que das 5 fases é o maior. Então eu vou tentar detalhar, e vocês que tiverem dúvida, quiserem questionar ou quiser mais detalhes de como fazer um desses planos, vocês podem comentar, que eu vou ter o maior prazer de responder a todas as perguntas e questionamentos. Vocês podem mandar por e-mail, que eu vou responder para vocês, para que vocês possam de fato planejar uma campanha eleitoral com consistência. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal, que também é importante, e vamos à próxima fase, que é a execução. Obrigado e até a próxima.